Eu vou conversar a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito da cidade de Açailândia sobre uma situação que vem gerando uma grande polêmica na cidade, sobre a retenção de uma viatura do DMT, Departamento Municipal de Trânsito. Ninguém melhor para falar desse assunto ou sobre esse assunto do que o próprio Sindicato dos Agentes de Trânsito. Rodolfo, seja bem-vindo ao nosso Açailândia Urgente. Boa tarde. Boa tarde. Rodolfo, por que se deu a retenção dessa viatura? O senhor sabia explicar? Provavelmente, com certeza, devido à falta de algum equipamento obrigatório ou que, devido à falta, esteja inoperante. Porque no início do ano nós já havíamos protocolado um ofício junto ao diretor na época, que era o Rosemiro, solicitando a recuperação desses itens, né? Ou a troca deles, porque o veículo estava em situações que não deveria estar moralmente na rua para um agente de fiscalização. É tanto que na época nós fizemos reuniões junto ao sindicato, fizemos abaixo-assinado, entregamos ofício com abaixo-assinado, constando algumas assinaturas de agente de trânsito, informando que a partir daquele dia nós não iríamos mais conduzir veículos que não respaldassem pelo menos a nossa segurança, que na época eles estavam todos com os pneus careca. O que aconteceu? Dias depois, eles substituíram os pneus, colocaram pneus novos, mas os outros itens não foram substituídos, como não foi adicionado macaco, tá entendendo? Tem viatura que está sem macaco, tem viatura que está sem pneu de estepe. Na época, até sem placa, na época não tinha. Hoje já tem, mas porém, tem uma viatura que ela é de cor verde ou é azul, mas ela está envelopada de branco, que não consta no documento, certo? Ou seja, dá a apreensão do veículo também, que é a outra que ainda está no DMT. Então, devido à falta desses equipamentos, como buzina, freio de mão, então ela dá apreensão, a remoção do veículo, a apreensão do veículo para o depósito. Caso que é uma coisa importante, o agente de trânsito, ele está apenas cumprindo com o dever dele de ir para a rua com essas viaturas. Ele recebe ordens, tá entendendo? Naquela época nós nos recusamos, mas hoje em dia, devido a já ter trocado os pneus, nós passamos para a rua para não deixar de fazer o serviço à população. Só que, o que acontece? Eu mesmo, juntamente com a gente ponto que foi o cidadão que apreendeu essa viatura hoje, nós já chegamos há alguns meses atrás a andar, a circular do centro da cidade até o depósito do DMT com o pneu puxando na roda. Por quê? Porque não tinha estepe. E se tivesse estepe não tinha trocado, porque não tem macaco, nem chave de roda. Então essa é a situação que se encontra as viaturas do DMT. Tem uma moto lá que está com o retrovisor quebrado, tem capacete que não tem viseira. Então, fica à mercê do agente decidir se vai ou não. Mas, na época, nós fomos muito coagidos. E, caso não cumprisse em ir para a rua com as viaturas, tinha que responder disciplinarmente. Hoje não está havendo a questão de coação. Tá entendendo? Porque até agora ninguém mais se recusou a ir para a rua. Estávamos indo, mas houve uma... Segunda-feira mesmo, eu disse para os agentes de trânsito que fizesse o serviço, cumprisse com a lei. Rapaz, as viaturas não estão em condições. Vamos apreender as viaturas. Tá entendendo? Elas não estão em condições de estar na rua. Qual é a moral que o agente de trânsito tem para cobrar de uma pessoa na rua se ele não está nas mesmas condições para isso, né? E nós De alguma forma, o agente tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo. É tanto que nós colocamos aqui, ó, de acordo com o Código de Trânsito, é cumprir e fazer cumprir. Tá entendendo? Então, nós colocamos no ofício, tá aqui. Nós temos aqui o ofício número 21, né? Ao senhor Rosemiro, situação atual dos agentes de trânsito, onde consta a questão da pedido de regularização desses materiais das VTR. Está até grifado aqui, cumprir, fazer cumprir, que está no CTB. Ou seja, nós não podemos desrespeitar. Quer dizer que essa situação ela não ocorreu ou não está ocorrendo desde essa nova gestão do DMT, mas essa situação já vem desde a antiga gestão. Ela já vem da gestão anterior, só que nessa gestão atual nós pedimos a regularização de tudo. O que aconteceu? As viaturas não passaram mais por manutenção nenhuma, que na gestão anterior ainda se passava por manutenção. Tá entendendo? Mensalmente, semanalmente, tinha um erro, nós consertava. E já não, de janeiro para cá, a única coisa que foi feita foi só substituição dos pneus. O resto continua do mesmo jeito. Pergunto para você, Rodolfo, o que atenderia hoje ou o que traria melhorias para os agentes de trânsito, para que eles pudessem trabalhar de forma mais satisfeita ou mais satisfatória? Olha, em relação às condições que o agente de trânsito hoje se encontra, nós estamos com um déficit de pessoal,
certo? Que na época a lei de criação não foi cumprida totalmente, que era para ser 100 vagas, o concurso só foi aberto para 30. Então o déficit está muito baixo, não dá para suprir a cidade. É tanto que tem 5 agentes de trânsito internamente, já diminuindo, que nós somos 26. Tem 5 internos, 3 de férias, 9. Comigo, de castigo lá, 10. Então sobram o quê? 16 agentes de trânsito para dividir para uma cidade dessa inteira em 2 turnos. Ou seja, são 8 agentes de trânsito por turno. Você falou que você está de castigo, mas por que o castigo? Como me explica o castigo para que o telespectador entenda? É porque eu provavelmente fui afastado da rua, que eu autuei um veículo da prefeitura numa sexta-feira. Autuei um veículo da prefeitura, quando foi na segunda-feira eu já fui afastado da fiscalização. E já consta um mês que eu estou afastado da fiscalização. Claro, ele me colocou no setor de vistoria. Mas nesse setor de vistoria hoje, eu praticamente não tenho o que ser feito. Tem 2 agentes de trânsito no setor de vistoria que praticamente ficam olhando o tempo passar, porque não tem o que ser feito. Porque a vistoria ela é oficial nos primeiros 5 meses devido ao licenciamento do veículo. Então eu estou lá no setor de vistoria. Desde então, para mim, eu me considero castigado, porque eu atuei um veículo da prefeitura. Certo. E voltando agora ainda na questão da apreensão, aliás, da retenção da viatura. Então, na sua concepção, no seu conceito, o agente de trânsito, o seu colega, agiu como deveria agir? Ele cumpriu com o dever dele. Mais exemplo do que isso não há. É tanto que fica claro a população, eu sempre deixei claro, desde o início do ano, quando nós fizemos várias denúncias na promotoria devido à gestão ter cortado o serviço de fiscalização no município. Nosso sindicato ele não é apenas para defender o interesse da categoria, ela defende o interesse da sociedade. Isso está bem claro no nosso estatuto e eu defendo muito isso. É tanto que eu fui muito na promotoria esse ano e continuo indo. Semana passada eu já fui novamente, tá entendendo? Para informar algumas determinadas irregularidades que está acontecendo, para que seja sanado. Colocar aqui a câmera do Açailândia Urgente, para você colocar alguma coisa que eu não perguntei, mas que o senhor gostaria de colocar, fique à vontade. Eu gostaria de pedir à população que há muita crítica da sociedade em relação aos agentes de trânsito. Eu só peço que tenha uma visão diferente da gente, porque nós somos poucos e nós fazemos o que dá para fazer. Nosso intuito maior é fazer com que a legislação seja cumprida e não punir a sociedade. Tá? Muita gente fala, muitos políticos, a gente vê na televisão, fábrica de multa, mas eu digo o seguinte, não existe fábrica de multa se não existe um infrator, certo? Então nós estamos aí para respaldar a segurança de todos mesmo, sem exceção. Então eu só peço a colaboração de todos, que quando nós estivermos fazendo nosso serviço, que nos ajude. Se você está vendo alguma coisa errada, denuncie. Ligue, procure uma viatura, que a gente vai lá e tenta resolver nas medidas do possível, porque até hoje nós não conseguimos autonomia total para cumprir totalmente com o nosso dever. É claro que a sociedade acha que nós estamos deixando muito a desejar, mas o problema não é nossa vontade, é a vontade sempre das gestões do município, certo? Não a nossa. Se nós dependesse de nós já teríamos resolvido o problema do trânsito na cidade. Já teríamos sinalizado a cidade, faríamos campanha, cumpriríamos com a resolução que tem do CONTRAN sobre a escola de trânsito municipal, que o município pode abrir uma escola municipal de trânsito para quem quiser ir lá tirar suas dúvidas, aprender alguma coisa sobre o trânsito. Se dependesse da gente, a cidade estaria um brinco em relação ao trânsito. É tanto que é por isso que nós estamos indo na promotoria. Até hoje nós nunca brigamos por salário. Tá entendendo? Nós não brigamos, nem é por falta de que nós não temos direito, não, nós temos. Nós estamos agora. A partir de segunda-feira fomos colocados há 4 anos que nós não faz isso, 5 anos. Para ficar em ponto fixo, sol quente, poeira, barulho. E até hoje nós não recebemos nenhum protetor solar, nenhum protetor auricular. E o detalhe, o agente de trânsito ainda fica lá sem água para beber. Tem que ir lá no departamento, uma viatura quando pode, para buscar água para esse agente de trânsito beber. Não tem mictório, não tem nada. Para o cidadão ficar lá plantado por 5 horas numa esquina lá para fazer o serviço, mas não tem as condições de trabalho necessárias. Certo? A gente já passou por isso em gestão anterior, está voltando a passar.